Olá, meus amores, tia Fátima está de volta para contar para vocês, nessa manhã linda de Páscoa, a história da verdadeira Páscoa. Aí vocês podem estar perguntando, tia Fátima, por que verdadeira? Existe uma Páscoa que não seja verdadeira? A tia vai contar a história do verdadeiro símbolo da Páscoa, porque hoje nós comemoramos muito com chocolate, com coelhinho. É ruim o chocolate? Não, é muito bom, ó, delicioso. Chocolate é gostoso, o coelhinho é lindo. Mas de verdade, eles não representam a Páscoa. A Páscoa, ela começou há muito tempo atrás. A Páscoa era uma festa do povo de Deus. Eles se reuniam uma vez no ano para lembrar o que Deus tinha feito lá no Egito, quando Deus libertou o seu povo da escravidão. E Jesus, quando ele veio com essa missão também, de nos libertar. E nos libertar através da sua vida, porque só há verdadeira liberdade através de Jesus. Então Jesus veio e ele também comemorou durante seu tempo aqui na terra. Todo ano ele sentava com sua família, sentava com seus amigos e comemorava a Páscoa. O que era essa Páscoa? Era lembrar o que Deus tinha feito lá no Egito. Então naquele dia especial, era a última Páscoa de Jesus com seus discípulos. A cidade estava em festa, a cidade estava cheia, todos estavam lá para comemorar a Páscoa. Então Jesus chama seus discípulos, preparam a Páscoa, preparam a mesa. Como que era a Páscoa de Jesus? Eles usavam pão e eles usavam a uva. Eles usavam esses elementos, pão e vinho. E eram com esses elementos que Jesus repartia, dava para seus discípulos e ele dizia, olha, comam o pão, porque ele vai lembrar vocês, o meu sacrifício, ele representa o meu corpo, então vocês comam o pão e vocês bebam o vinho, em memória de mim. Por que ele falou em memória? Porque ele sabia que estava chegando a hora dele morrer. Ele veio para isso, ele sabia que ele ia morrer. Então ele falou para os seus discípulos, olha, todo ano, quando vocês pararem para comemorar a Páscoa, como nós estamos fazendo hoje, desejando Feliz Páscoa para todo mundo, comendo chocolate, não é? Ganhando bombom, toda vez que vocês fizerem isso, se reunirem para comemorar a Páscoa, vocês vão lembrar de mim, vão lembrar do que eu fiz por vocês, porque eu vou entregar minha vida por amor de vocês, então vocês vão lembrar disso. Então Páscoa é exatamente isso, lembrar o que Jesus fez. Então Jesus acabou de falar isso com eles, e Jesus saiu dali, e Jesus foi para um monte chamado Monte Getsemane, e Jesus ali então ficou orando, a noite toda Jesus orou. Por que Jesus orou tanto? Porque ele sabia que ele ia enfrentar um momento muito difícil. Jesus estava próximo de ser morto. Já estava chegando a hora de Jesus ser entregue. Ele sabia disso. Ele sabia quem ia fazer isso. Ele sabia qual era o horário. Sabia como ia ser. E ele sabia que isso ia lhe doer muito. Por quê? Porque ele amou aquele povo. Ele fez de tudo por eles, mas eles não entenderam. Então Jesus ora a noite toda, e quando Jesus acaba de orar, os soldados vêm e levam Jesus diante dos sacerdotes, no sinédrio, e lá eles escarnecem de Jesus, colocam sobre sua cabeça uma coroa. Ele era rei, não era? Então eles fizeram isso para zoar de Jesus, né? Colocaram sobre a cabeça dele uma coroa de espinhos. E toda vez que ele apertava aquela coroa, os espinhos entravam na cabeça de Jesus e o sangue descia. Então Jesus foi levado ali. Sabe o que eles fizeram com Jesus? Olha, eles tiraram a roupa de Jesus, arrancaram suas vestes, deixou Jesus assim só com a roupa de baixo. Isso era uma coisa muito vergonhosa para Jesus. Além da coroa de espinhos, eles tiraram as vestes de Jesus, colocaram sobre ele um manto e falou, agora vai, empurrou Jesus, vai pelas ruas, vai levando essa coroa, pô, você não é o rei dos judeus, agora vai. E sabe, fizeram tanta coisa feia com Jesus, e Jesus então foi sendo levado pelas ruas de Jerusalém, e colocaram sobre seus ombros uma coroa de espinhos. Olha, e à medida que Jesus caminhava, Jesus estava cansado, ele passou a noite toda orando, ele não dormiu, ele não descansou, ele sabia do que ele ia enfrentar. As mulheres que passavam na rua, elas choravam quando viam o que estava acontecendo com Jesus. Elas choravam por ver que ele só pregou o amor e agora estava morrendo daquele jeito.
Então, Jesus, cansado daquele momento, Jesus caía. Jesus tropeçava e caía, e toda vez que ele caía, ele apanhava mais ainda com aquele chicote, com um pedaço de osso na ponta, e aquilo cortava o corpo de Jesus. Então Jesus foi sangrando pelo caminho, e ele foi sendo levado, e a distância era longa, mas fizeram isso de propósito, para Jesus ser humilhado. Ele ia passando pela rua, muitos choravam, mas muitos festejavam a morte de Jesus, né? Então, naquele momento que Jesus caía, que a cruz pesava demais, não por ser a madeira pesada, ela era pesada, mas o que pesava mais era a dor no coração dele de saber o que eles estavam fazendo, o pecado que ele estava levando. Então passava por ali um homem chamado Simão, e eles pegaram Simão e obrigaram Simão a levar a cruz de Jesus. Você vai levar. Ele estava forte, ele não passou a noite acordado, então você aguenta. E ele foi então levando a cruz até que chegou lá em cima daquele morro chamado Caveira. E lá então crucificaram Jesus. Olha o que fizeram com ele, não é? Colocaram pregos em suas mãos, colocaram um prego nos seus pés, prenderam Jesus ali naquela cruz, furaram do lado de Jesus com uma lança, deram vinagre para Jesus beber. Ele teve sede, não deram água, deram vinagre. Escreveram aqui em cima na cruz, ó, este é Jesus, o rei dos judeus, tudo para caçoar dele, né? Humilharam Jesus. Então naquele momento ali, Jesus ora. Jesus olha para o céu e fala: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Se eles soubessem quem eu sou, se eles soubessem que verdadeiramente eu sou seu filho, eles não fariam isso comigo. Então Jesus pede perdão por aquele povo. E aí então, quando deu a hora nona, o que acontece? Jesus morre. Ele fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E naquela hora então aconteceu uma coisa incrível. Houve um grande barulho no céu. Tudo escureceu, como se tivesse vindo já um temporal, não é? Aqueles trovões, aqueles raios no céu. Naquela hora, o véu do templo ele se rasgou. É como se fosse uma cortina. Se você quiser rasgar uma cortina, você tem que rasgar de baixo para cima. Mas o véu lá daquele templo se rasgou de cima para baixo. Isso não era possível de acontecer. E aí então, naquele momento, Jesus morre. E aí ele não tinha nem um lugar para ele ficar, ele não teve lugar para nascer, ele teve que nascer numa humilde manjedoura. E ele também não tinha lugar para ser colocado. Então um jovem chamado José de Arimateia pediu para que ele pegasse o corpo de Jesus, tirasse ele da cruz, já que ele estava morto, para levá-lo para a sua túmulo, para o seu túmulo, um lugar que ele preparou, uma caverna onde ele preparou, para um dia, quando ele fosse morrer, ele ia ser colocado ali. Isso era costume da época também, cada um comprar o lugar onde passaria, né? Um tempo depois de morto. Então ele fez isso. E ele pediu então para deixar que ele levasse Jesus. E eles então permitiram. E ele foi levado então para este lugar aqui, ó. Esse lugar aqui era um túmulo na rocha, né? E Jesus foi colocado então lá dentro, olha. Jesus estava lá, morto, né? Era uma sexta-feira, Jesus foi colocado no túmulo. Né? Ó, deixa eu abrir aqui melhor para vocês verem melhor. Ó. Jesus estava lá dentro do túmulo e Jesus ficou ali durante 3 dias. 3 dias Jesus esteve ali dentro daquele túmulo morto. E aí vocês podem pensar: tia Fátima, então que história é essa? Se Jesus está ali, se ele foi colocado naquele túmulo e ele está ali, ficou ali morto, então acabou a Páscoa, acabou a festa, acabou a alegria? Não, sabe o que aconteceu? No terceiro dia, quando amanheceu domingo, era domingo de Páscoa. As mulheres foram lá no túmulo. Por que elas foram lá, se Jesus estava morto? Elas foram lá não para ver Jesus, né? Porque não tinha mais como ver Jesus. Elas foram lá para levar perfume. Elas iam derramar o perfume sobre a pedra, iam chorar, iam lamentar a morte de Jesus. Mas houve uma grande surpresa naquele dia de manhã. Quando ela chegou lá, a pedra não estava no lugar. Ela estava assim, ó. Deixa eu ver se dá melhor para vocês verem isso, ó. A pedra estava removida. E quem estava lá dentro? Ninguém. Jesus não estava lá. E então ela começou a chorar. Olha isso, ó. Olha como ela chora. Olha as lágrimas dela, ó. Ela começou a chorar e ela falou: levaram Jesus
levar o corpo do nosso Jesus, do nosso amigo Jesus. O que fizeram com ele? E quando ela estava chorando, quem foi que apareceu? Ele apareceu e falou: mulher, não chora. Eu estou vivo, eu ressuscitei. Lembra que eu falei que eu iria ressuscitar? Então eu estou vivo. Corre, vai lá, avisa os amigos, avisa meus discípulos. Peçam para que eles me esperem em Jerusalém, porque eu estarei lá. E ela saiu então correndo. Jesus foi subindo e ela foi correndo para contar para os seus amigos que Jesus estava vivo. E era exatamente no domingo de Páscoa. Por isso que Páscoa significa passagem da morte para a vida. Lá no Egito, eles passaram pelo Mar Vermelho. Eles deixaram de morrer pelas mãos de Faraó, né? Se livraram do anjo da morte, estavam vivos. Agora, nós estamos vivos através de Jesus. Jesus ressuscitou, aleluia. É domingo, é Páscoa, e nós temos que comemorar, nos alegrar, porque Jesus ressuscitou. Ele é a nossa Páscoa. Vamos comer chocolate? Podemos comer sem problema algum. Vamos ganhar coelhinho? Não tem problema nenhum, mas não podemos nos esquecer que Jesus está vivo. Ele pagou o preço da minha e da sua salvação. E o que isso significa, tia Fátima? Significa que quem tem Jesus no coração, um dia vai comemorar de novo essa Páscoa com ele. Onde? Lá no céu. Você quer comemorar com Jesus lá no céu? Quer sentar com ele na mesa? Então, se alegre nesse dia. Deixe que ele entre no seu coração e ceie com você nesse dia. Faça parte da sua vida nesse dia, da sua família. Então, louvamos a Deus, porque o nosso Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Ele morreu, mas não ficou morto. Ele rompeu, ele venceu a morte. E ele está vivo para a minha e para a sua salvação. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um dia de Páscoa abençoado, que a nossa família que está em casa, né, que não pode sair, possa fazer que nem naquela época lá do Egito, se reúna com a sua família e agradeça a Deus, porque Jesus está vivo. Ele é a nossa esperança. Se Ele vive, nós podemos crer no amanhã, que esse amanhã chegará, que tudo de ruim vai ter passado, e nós vamos agradecer e nos alegrar, porque nós somos mais do que vencedores. Deus abençoe vocês. E se tiverem que lembrar de algum símbolo da Páscoa, lembre de quem? Lembre da ovelhinha. Ela sim é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus abençoe. Que o seu dia seja abençoado e que em breve nós possamos estar juntos e vamos fazer uma festa. Combinado? Vamos comer bolo de chocolate, bombom, vamos fazer uma festa linda, vamos cantar, vamos dançar na presença desse Deus maravilhoso, desse Jesus lindo que vive e reina para sempre. Deus os abençoe e que o nosso dia seja um dia maravilhoso na presença desse Deus lindo.